Bom, dia 25 de maio se comemora o Dia Nacional da Adoção, não é isso? Desde então, o dia é um marco onde grupos de apoio à adoção, militantes da causa, famílias, né? Famílias, essa é a verdade, por adoção e pessoas sensíveis ao tema se reúnem no intuito de dar visibilidade à data e também dar visibilidade à data e à causa. No Piauí, a gente sabe que tem muita gente que acompanha o nosso programa e tem muita gente que tem vontade de adotar um bebê. É impressionante, gente. E tudo que a gente precisa entender, qual é a garantia que você tem e qual é o direito que você tem e qual é o direito que essa criança também tem quando você pensa em adotá-la. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas querem adotar, mas elas não têm noção do cuidado e do zelo, né, que você tem que ter, porque é um filho que você está levando para dentro de casa. É um filho que não foi gerado por você, mas é um filho que você vai passar a ter dentro de casa. E esse direito que a criança tem, que o adolescente tem de viver, se faz necessário um cuidado e um zelo muito maior ainda para quem pretende fazer essa adoção. A família, ela tem que ficar atenta. E hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio a nossa querida Luara Dias, que é assistente social, tá? Do CRIA, e a Palova Palha Dias, que é advogada de família e sucessões. E elas duas estão hoje aqui no programa, lindas e maravilhosas, para a gente falar desse assunto que é impressionante. A gente vive falando que tem tanta informação, a informação está clara nos nossos olhos, na nossa vida, mas parece que a população anda meio que cega. Todo mundo fala, mas na hora da prática dos direitos, do dever, ninguém quer ter, né? E aí a gente fica preocupado e ao mesmo tempo eu chamo sua atenção. Presta atenção. Conforme informações do Sistema Nacional de Adoção, gente, e também acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigados em casas de acolhimento e instituições públicas semelhantes destas. E, na verdade, cerca de 4 mil estão prontas para adoção, à espera verdadeiramente de pessoas que possam amá-las e também cuidar delas, né? Fazerem elas crescerem mesmo num ambiente saudável, em um ambiente que possa verdadeiramente amparar plenamente essas crianças. E muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas que se dizem ser tão apaixonadas que querem adotar não têm noção. Estima-se que haja no país aproximadamente 43 mil casais pretendendo adotar uma criança. Um número expressivo e bastante superior aos infantes disponíveis para adoção. A questão, porém, segundo os profissionais da área, é que a maioria dos candidatos a adotantes faz exigências e demonstra preferências, que por sua vez são parecidas. Por isso, existem muitos candidatos a adotantes concorrendo pela adoção das mesmas crianças. E aí, antes de eu conversar com minhas duas convidadas, eu aproveito para chamar a sua atenção. Quando você engravida, você sabe o que vem? Você já fez essa pergunta para você? Quando você tem ali uma criança e que você tem o seu parceiro que você ama tanto, que você engravida dessa criança, você sabe como ela vai vir, você sabe todos os detalhes, você sabe qual é o sexo, você sabe de tudo isso? Como ela vai vir para a tua vida? Como ela vai vir para a tua mão? Como ela vai estar na tua vida? Você não sabe, né? Pois é. E por que o ser humano escolhe tanto algo que é tão divino e que precisa tanto de um acolhimento, de um amor? Você não está à busca do amor? E aí é um alerta, principalmente para esse dia de hoje. Esse dia de hoje, você tem que saber que quando você sai de casa para adotar uma criança, quem escolhe essa criança não é você, é a criança que te escolhe. E é Deus que dá esse caminho todo. Eu acredito, não sei se eu falei algo que realmente tem a ver, mas assim, é muito triste a gente ler algo numa data como hoje, tantas crianças querendo ser adotadas, e eu acredito que muitas crianças chegam a uma determinada idade ali naquele ambiente, naquele local, não foram adotadas por essas tais preferências, né? Com quem a gente vamos conversar primeiro com a nossa assistente social do CRIA, né? Que ela pode nos dar mais informações sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia para a nossa advogada também, seja bem-vinda, tá?
a gente tem um perfil, assim, as pessoas ainda não compreenderam uma coisa muito importante, que a ideia de orfanato não existe mais. Então, os abrigos, as crianças que estão nos abrigos, elas passaram por uma situação de violência, foram afastadas das suas famílias de origem, tiveram o poder familiar instituído e aí ficaram disponíveis para adoção. Então, a gente não tem aquilo que foi construído sobre se pensar num local cheio de bebezinhos recém-nascidos esperando. A gente tem crianças maiores. Você até comentou que a maioria das pessoas tem a preferência. A preferência das pessoas que estão lá, essas 34 mil que estão esperando, elas estão esperando bebês de 0 a 2 anos, crianças saudáveis, sem irmãos e, em sua maioria, meninas brancas. A realidade dos abrigos é de crianças maiores de 4 anos, grupos de irmãos e crianças negras. Então, assim, e muitas crianças não saudáveis também. Então, a gente tem uma diferença aí no perfil. E aí, as pessoas têm, assim, o trabalho que a gente faz enquanto grupo de apoio à adoção é muito de explicar, não só de dizer como que a pessoa vai para adotar, mas explicar qual é a realidade, né? Qual é a realidade dos abrigos? Quem é que são as crianças que estão lá? E assim, naquele momento que você diz querer uma criança saudável e naquele momento que você diz querer uma criança do jeito que você imagina, só o tempo vai dizer tudo para você. E além de tudo isso, gente, quem é perfeito nesse mundo para querer tanta perfeição? Eu acho que ninguém. Sabe? O que é perfeição para mim? É sim esse lado quando você chega e que você sente dentro do teu coração algo que bate mais forte. E que existe uma conexão de criança e pessoa, pessoa e criança. Eu tenho uma história dentro de casa, né, da minha mãe, que ela disse, olha, no dia que aparecer, a primeira criança que aparecer na minha vida, que seja para adoção, eu quero. E foi assim que aconteceu, minha irmã. Minha irmã Paloma, né, maravilhosa, linda, maravilhosa, que hoje tem um bebezinho, foi adotada por uma mãe bem pequenininha, com 4 horas de nascida, e mamãe recebeu ela de todo o coração. Passamos por momentos difíceis, nada fáceis, afinal de contas, Palominha, com o passar do tempo, tinha alguns problemas de saúde, mas ela teve amor, ela teve carinho, ela teve cuidado, e hoje é uma linda mulher que teve a oportunidade de ter uma mãe, um pai, irmãos que poderiam cuidar dela, que poderiam dar esse cuidado de saúde para ela também. E isso tudo, um problema com leite, um problema que talvez pudesse se agravar se não tivesse encontrado uma pessoa que pudesse cuidar e zelar. E hoje ela está aí linda, maravilhosa, tem seu bebezinho. Amo minha irmã de paixão. E sinceramente dizendo, quem olha para ela diz, meu Deus, ela tem seus traços, ela tem o traço da sua mãe, tem o traço do seu pai, porque tudo isso acontece. Então, assim, essa coisa de escolher é muito complicado, porque Deus é justo. E você sabe que não saudáveis, às vezes, tá lá, a criança só tem asma ou diabetes. Sim. São doenças tratáveis, facilmente tratáveis, né? E aí, mas entra como não saudável. As famílias não sabem disso. Você sabe que essa pandemia trouxe algo muito interessante para a vida das pessoas e que talvez o que eu vou falar aqui para muita gente vai chocar. Mas depois da pandemia, pessoas adultas perceberam problemas que não imaginavam que tinham. Pessoas começaram a descobrir problemas de saúde que não imaginavam que tinham. E foi depois da pandemia que muitas pessoas se viram com problemas, com causas que elas não tinham nem noção. Então, assim, você espera uma vida toda para saber, muitas vezes, que você tem um problema de saúde. E são crianças geradas por pai e mãe, né? E que, sinceramente, chama a atenção da gente. Então, assim, você vai para fazer uma adoção, você não quer um filho? É impressionante, para que tanta escolha? Essa questão da idade também eu acho importante colocar, que as pessoas elas fazem uma coisa que não tem como dizer que não é maldade. Por quê? Por causa do biologismo, né, de achar que as nossas características, elas são herdadas biologicamente, não socialmente. Por exemplo, eu sempre cito o mesmo exemplo. Eu sou muito parecida com a minha mãe, não fisicamente, mas o jeito que eu falo, a forma como eu me coloco, tudo é muito parecido com a minha mãe, as mãos. Mas porque eu convivi com ela, e não porque quando eu nasci da barriga dela, automaticamente eu nasci assim. São os comportamentos e as atitudes, né? São sociais. São sociais. As pessoas acham que muitas coisas, elas são biológicas. Então, e isso vem muito de falas populares que a gente tem. Esse menino puxou sangue ruim igual o pai.
mas aquilo ali foi aprendido socialmente. Então, quando as crianças estão nos abrigos, as pessoas têm esse preconceito, esse medo, essa coisa de dizer assim, não vou adotar porque já vem cheio de comportamento, já é maiorzinho, já aprendeu várias coisas, eu não vou levar uma criança nessa idade porque não vai se adaptar. E aí, quando eu digo que é maldade você dar sentença para alguém que está em um processo de formação de vida. A gente está dando sentença para uma criança de que ela não tem condições de se adaptar no espaço. Verdade, que às vezes você tem uma criança que nasceu de você passou uma vida inteira tendo comportamentos e atitudes e ela muitas vezes vai se tornar uma pessoa melhor do que você na sociedade. Vejo muita gente assim. Às vezes você vê criações que eu acho que hoje a pessoa tem que ter muito esse alerta. Às vezes seu pai é de um jeito, sua mãe é de um jeito, seu filho é de outro. Mas é para ser assim. O que muda, na verdade, é esse lado social verdadeiramente. Às vezes você tem uma pessoa que nunca trabalhou, de repente você vai trabalhar, você tem um comportamento diferente, você vai passar a lidar com pessoas, com amigos, com empresas. O mundo ensina, a vivência ensina. Não é porque, lá, minha mãe é nervosa que eu tenho que ser, não é porque minha mãe... Gente, as pessoas têm que entender que hoje, no dia 25, a gente tem que tirar essa ideia. O dia é de, verdadeiramente, você ter empatia e amor ao próximo. E aí eu pergunto para a nossa advogada, quais são hoje os deveres e os próprios direitos para se adotar uma criança e quais são os cuidados que a gente tem que ter diante de um mundo do jeito que ele está? Não está fácil. Para ninguém, nem para quem mora dentro de casa com pai, mãe, irmãos e familiares. Então a gente pergunta, na hora de você trazer uma criança para dentro de casa, inclusive com mais idade, quais são aí os nossos deveres na hora de adotar essa criança? Olha, os deveres de uma criança adotada são iguais ao de um filho biológico. Sucessivos, direitos sucessivos, direito de herança. A partir do momento que você adota, eu tenho uma frase que eu acho maravilhosa, que adotar é nascer de novo. Então, a criança nasce dentro da família. E aquela família tem por dever acolher aquela criança. Sem discriminação. Eu via muito antigamente uma discriminação entre filho adotivo. É filho adotivo. Hoje, muito pouquinho, até pelo nosso cuidado no uso das palavras, né? As redes sociais, elas ajudam um pouco nesse... É um binômio, mas ajuda um pouco. Para quem quer procurar o bem, tem muita coisa boa para você encontrar. Em relação a deveres, quando você traz uma criança e uma adolescente que já foi traumatizado, que já passou por uma situação de violência, senão ele não estaria ali, óbvio que você tem que ter cuidado com o psicológico dessa criança, em levá-lo para o psiquiatra, ver como é que anda isso. Porque eu estava conversando antes, trocando figurinhas, né? A gente estava trocando figurinhas antes e a criança também testa a pessoa. A criança também testa os pais. E qual adolescente não testa os pais? Com certeza. Qual adolescente não testa os pais? E aí, por ser uma criança adotada, às vezes é tratado diferente. Então, eu cito também o cuidado de não ter também uma superproteção. A proteção jurídica, ela é igual. Não existe, depois que a criança está adotada, sentenciada, você é pai, é feito um novo registro, a criança é sua filha. E é irrevogável. Essa adoção é irrevogável. Então, ele nasceu, a criança nasceu, você tem o dever de amá-lo, ela tem o direito que toda criança biológica teria. E nesses casos, eu vou dizer uma observação que acontece na minha família, certo. Que aconteceu também na minha família. Acredito que todo mundo tem uma história para contar. A minha avó tinha uma predileção incrível pela filha que ela adotou. Eu acho que naquele tempo era mais notório, era mais escancarado, sabe? Mas ela tinha uma predileção, já faleceu, mas ela tinha uma predileção, era muito mais acolhida, era muito mais amada, foi assim, todos cresceram e ela chegou depois. Tanto que entre minha neta e ela, filha, são só 4 anos de idade. Mas isso também aconteceu. Isso aconteceu na minha família. Né? Paloma teve tudo e tem tudo que Vanuzinha não teve, não.
Mas até a gente mesmo passou a ter aquele mimo. Sim. E assim, é tudo muito, muito pra ela. Foi tudo muito pra ela. Né? Eu até brinco às vezes com ela, olha, tu não reclama nunca da vida não, viu? Porque eu não tive esses mimos aí não. Eu comecei a trabalhar com 13 anos para 14 anos, eu que paguei minha faculdade, tá bom? Porque depois passei para federal, mas quero te dizer uma coisa, viu? Você teve o que eu não tive. A gente conversa muito, né? E ela realmente sabe disso. Até porque ela chegou numa fase onde ela encontrou irmãos maiores. Exato. Trabalhando, Exato. podendo ajudar, inclusive ela mesma, né? A gente podendo ser carinhosa com ela, mas ela é o mimo da casa. Sim. Sabe? Ela sabe disso, papai muito apaixonado, mamãe muito apaixonada e nós todos. E assim, de uma certa forma, todo mundo tem um pedacinho de mamãe, tem um pedacinho de papai. Todo mundo, porque ela já chegou, a gente já era adulto, né? E foi a alegria da casa. Isso que você falou também aconteceu na minha. As minhas tias com certeza vão concordar que elas não tiveram uma criação igual. E graças a Deus, isso, né? Já foi o contrário. Foi. E assim, hoje... Ela teve privilégios que... Mas não foi propriamente pela adoção, foi pela idade. Isso. Aí, se fosse um filho, chamavam atemporão, né? Naquela época. Caçulo. Fosse o raspa do tacho. Também teria esse Isso privilégio. É bom, isso mostra que a chegada foi muito positiva, né? É como se ela tivesse gerado e realmente trazido ali do ventre, né? E aí, assim, hoje, o que mudou para a adoção? Mudou alguma coisa? No ato de adotar, mudou. A lei 13.509 de 2017, ela trouxe algumas alterações que eu achei muito importantes. E a mais importante que eu achei foi o poder que a mãe tem de entregar, que chama de adoção personalíssima. Sim. Eu cito até a atriz Clara Castanho, que ela... infelizmente foi trazido à mídia isso, não era para ter sido, mas já que trouxeram, ela escolheu a pessoa com quem ela para dar o bebê dela. Isso é possível. As pessoas confundem muito com a adoção à brasileira. A adoção à brasileira é ilegal. Porque a adoção brasileira é aquela que antigamente se colocava a criança na porta e os pais, os garantidores, colocavam no registro como se tivessem tido aquele filho. Isso é proibido. Acredito que o artigo 242 do Código Penal é vedado. Você não pode apagar a história daquela criança ali, sendo que a criança ela não passou por um processo judicial. Entendeu? E mudou muito isso. Mudou a forma com que se ingressa ao judiciário. Hoje em dia, os pais têm que constituírem um advogado ou um defensor público, peticionarem na primeira vara da infância, que é a doutora Maria Luísa, inclusive um abraço, ela é maravilhosa, e se habilitarem diante dela, entregarem documentos, os pais passam por uma avaliação psicossocial, são visitados em casa. A partir disso, essa equipe da magistrada faz um relatório e esse relatório é entregue para a magistrado para ela entender, ela não vai poder estar em caso a caso, né? O relatório é levado em consideração para ela habilitar os pais. E a partir disso, os pais entram na lista, tanto local, tanto a nível de Teresina, quanto a nível nacional. Né? E nessa visita que eles têm em casa, que esse perfil é feito. O perfil da criança é perguntado. Qual perfil atendem aos anseios, né, de vocês? E aí os pais falam, quero crianças, né, conforme a Laura falou aqui, branca, bebê, mulher, menina. E só que eu tenho uma palavra de esperança. Acompanhando alguns casos de adoção que eu fiz, eu vi o início disso, o início do que você falou, e no processo, porque demora. 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 Né? No processo, os pais foram mudando de ideia, foram amadurecendo a ideia de irmãos, a ideia de saúde,
e entendendo o que você acabou de falar. Eu achei muito pertinente. Parece que você está dentro dos casos. Acontece exatamente isso. No processo, os pais também amadurecem. Então, eu entendo como uma gestação. Muito legal. Que bom. E aí eu pergunto para a nossa querida convidada, Luara. Luara, como é a chegada dessas pessoas lá? Quando elas passam a ver as crianças, existe realmente essa relação da criança se apaixonar pela pessoa? A gente, assim, as pessoas que a gente recebe, a gente dá essa orientação desse passo a passo. As pessoas Sim. não sabem esse passo a passo. Sim, é importante. Elas não sabem que primeiro elas vão na defensoria deixar a documentação, não sabem quais documentação juntar. Sim, então a gente dá precisa toda até, essa... instruir essas pessoas. A gente fica dando essa orientação. O CRIA funciona como escritório, né? Como se fosse um escritório. Sim. A gente trabalha com acolhimento familiar, mas as crianças, elas não ficam lá na instituição, Sim. né? Elas ficam nos abrigos, aí o que a gente faz? Esse processo de conscientização que você colocou, do amadurecimento, porque as pessoas chegam sem saber as informações. Não Sim. só por onde começar, mas também elas não sabem a realidade dos abrigos. É porque a vida toda foi uma informação que chegou e ficou daquele jeito e nunca mais saiu da mente das pessoas. Na mente de muita gente, tem gente que não quer nem pesquisar, nem quer se informar. A pessoa acredita que é daquela forma, né? Sim, ela ainda pensa no ideal de orfanato, que é aquilo Sim. que a gente vê nos filmes ainda. Sim, Os filmes ainda sim. passam isso. Então, algumas pessoas aí, a gente vai passando essas informações e vai conversando sobre a realidade dos abrigos nesse processo de sensibilizar mesmo as pessoas. De fazer elas compreenderem, sensibilizar e explicar, inclusive, a demora. Porque tem gente que chega, mas é porque a minha vizinha está na fila tem 5 anos e Nossa. nunca recebeu. Sempre tem essas histórias. Por que demora tanto? Por isso, porque a Perfil. pessoa está esperando o perfil, que não é o perfil que está no abrigo. Muito complicado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a história, né? A gente tem um vídeo aí que mostra, né, da Fernanda, que fez uma adoção, não é isso? 2! Nossa, gente! Olha só, nós vamos agora, então, acompanhar a história de 2 crianças. É o Vinícius e a Lívia. Lívia Helena. Vamos conferir essa história? Sou a Fernanda, mãe do Vinícius, de 4 anos, vai fazer 4 anos, dia 10 de junho. E há 2 semanas eu recebi meu outro presente, que é a Lívia Helena, 4 meses. Está sendo um desafio enorme, porque ela é bebê. E com o Vinícius a gente não teve problema, que ele já chegou pra gente com 2 anos e 3 meses. Mas assim, está sendo uma experiência maravilhosa. E meus filhos são minha vida. Assim, eu sou muito feliz. A Lívia Helena veio para completar a nossa família, enriquecer e deixar a gente mais completo. Eu sou muito grata por isso. E assim, através da adoção, eu consegui realizar o maior sonho da minha vida, que era o sonho de ser mãe. O meu sonho era de ser mãe, viver esse amor incondicional, esse amor assim, que não cabe na gente, não tem limites, está sendo assim, maravilhoso mesmo. E eu sou muito grata a Deus. Todos os dias eu rezo, tenho só gratidão por, através da adoção, eu conseguir realizar o sonho de ser mãe e ter meus 2 tesouros mais preciosos, o Vinícius e a Lívia Helena, que chegou para brilhantar ainda mais a nossa família. Que linda! A Fernanda Cristina, ela é bancária e hoje ela tem 2 filhos, né, adotados. Você vê o que ela fala na experiência de felicidade, né? E as pessoas não têm noção. Aí a gente fica imaginando 5 anos para adotar um bebê. E aí foi bem claro, é porque as pessoas exigem um perfil. E aí eu fiz a pergunta aqui nos bastidores, enquanto a gente estava ouvindo a Fernanda, né, que é bancária, e aí as meninas me apresentaram uma outra história. Quando não se busca esse perfil, demora tanto assim? Não, porque aí você está esperando pela realidade dos abrigos. A gente até você colocou números. A gente tem em Teresina atualmente 140 e poucas pessoas habilitadas e 28 crianças disponíveis. Não bate, justamente porque essas pessoas estão esperando bebês. Mas essas crianças que estão lá, quando ela coloca lá ela preenche uma ficha, né? Que ela comentou aqui, ela preenche uma ficha. Quando ela coloca lá que tem interesse, por exemplo, de 0 a 12 anos, tem muitas crianças de 0 a 12 anos, ou grupos de irmãos, ou as 2 coisas, é muito rápido. Ai, muito que mais rápido. interessante. Então, tem noção, assim, do tempo? Assim, de adoções, assim?
Não, é rápido. A gente teve um caso, a gente tem um grupo do Papo da Adoção, né? Que eu queria, como grupo de apoio à adoção, fazer esse acompanhamento. E a gente tem mais de 200 pessoas, então eles costumam conversar muito, e uma delas contou uma história, que ela tinha feito o processo de habilitação, aí de manhã ela ligou para a vara para saber se já estava inserida no SNA, né? No Sistema Nacional. E aí a equipe da vara, sim, está. Ela desligou, ela disse que quando foi à tarde, ela recebeu uma ligação perguntando se ela queria conhecer uma criança. Então, Pronto, assim, e aí eu quero saber desse processo. Pronto, é rápido, porém tudo é muito analisado, tudo é muito bem observado, a família, as condições, como ela vive, isso tudo é observado. É rápido para você conhecer. E aí, nesse momento, a criança vai ter um contato com essa pessoa vai ter um contato com a criança, e aí vem o quê? Vem todo um trâmite, né? Toda uma análise para saber como vive essa pessoa, se ela tem condições verdadeiramente. A gente sabe porque ela deu toda a documentação, mostrou tudo. Mas aí tem aquela história também da criança querer se adaptar com a pessoa. Não é, a gente tem que ver os dois lados. Porque quando a gente fala de adoção, é muito fácil você dizer que quer adotar. Mas você sabe se essa criança quer ser adotada por você? Tem essas análises também, né? tem o estágio de convivência, né? Porque assim, às vezes a gente está falando sobre adoção, parece que a pessoa recebe a ligação, ela vai lá e já leva a criança para casa. Não. Vai conhecer, aí vai fazer um passeio, tudo isso é monitorado pela equipe, o assistente social, a psicóloga da vara. Então vai fazer um passeio, e aí depois disso, quando a criança vai para casa, a adoção não é finalizada ali, ainda tem um estágio que ela está ali convivendo ali, e aí depois deu tudo certo, porque a criança também vai ser ouvida, quando é uma criança Ela mais tem que assim, sentir ela essa emoção, ela tem que Isso. sentir também esse amor para com o outro, né? A vara só libera depois que escuta a criança, e a criança... Aí vão constatar que a criança também está habilitada para adoção. A vara só libera quando eles veem a afetividade entre os adotantes, os possíveis adotantes, e a criança adotada. Até porque não é sobre achar uma criança para aquela família, é o contrário. É uma família para aquela criança. Então, a prioridade é a criança. Então, vai ser sempre sobre a criança, né? Se a criança vai se adaptar, se o espaço é um espaço que vai acolher de fato as demandas, a depender da demanda que a criança vai trazer. E Luara, eu tenho uma curiosidade. Essa criança, ela vai crescendo, de repente ela não é adotada. Como é que fica a situação dessa criança? Essa é a parte mais difícil. Pois é, porque, gente, é muito fácil falar em adoção, né? Numa idade X. Mas e se ela nunca conseguiu, nunca ninguém adotou? Como é que fica? Então, a gente tem muitas crianças que vivem essa realidade. Inclusive, a gente tem um projeto no CRIA com crianças que já viraram adultos e já construíram suas próprias famílias. O que acontece? Com 18 anos, eles têm que sair do abrigo. O abrigo só aceita até 18 anos. Atualmente, a prefeitura está com uma república, né? Tá organizando. Eu não sei se já abriu, se já está funcionando, mas na república só fica até 21. Mas o que acontece? Eles vão se organizando da forma que dá. É bem triste falar isso, porque assim, é um cuidador que conhece, eu conheço alguém, vai morar não sei aonde. Aí arruma um namorado, aí casa. Às vezes volta para aquela família que não vê há anos, porque está há anos no abrigo. Aí o jeito é voltar para a família. Então eles vão vivendo ali do jeito que dá. Aí quando casa, que é o que a gente tem muitas meninas lá no CRIA, muitas meninas que já tiveram seus filhos. Aí a gente faz esse acompanhamento, porque como elas passaram a vida em abrigo, para evitar que haja um processo de negligência na criança, já que a pessoa não teve a vivência de uma família também, não teve a experiência, né? A gente fica ali próximo também, fazendo esse acompanhamento. Então, é do jeito que dá mesmo. Olha, eu quero aproveitar esse momento. Eu fiz essa pergunta porque a gente conhece milhares de pessoas que vivem com pais e mães, são filhos, e muitas vezes chegam na fase adulta, não querem nem chegar perto do pai e da mãe. E às vezes aquele pai e aquela mãe provavelmente vai estar num asilo sem a visita daquele filho que foi gerado, que foi colocado lá na barriguinha. Às vezes o filho não quer nem contato com esse pai, ou vice-versa. Às vezes o pai ou a mãe não quer nem contato com esse filho. Muitos também vão para o asilo porque não querem, às vezes, morar com os filhos. Existem pessoas que são assim. A gente não tem que ver só o lado do filho, o filho ruim, mas a gente também vê o lado do pai e da mãe que não aceitam ser cuidado na casa dos filhos. Eles querem
melhor para eles estarem no asilo do que estarem muitas vezes na casa dos filhos. Mas o que me chama a atenção e o que me traz assim comoção, emoção, é porque eu sempre me perguntei como é que fica a história daquela criança já grande que não foi adotada. Para onde é que ela vai? O que é que ela faz? E hoje aqui foi revelado. E eu digo de verdade para você que está assistindo o nosso programa, se você quer adotar um ser humano para dar amor, para dar carinho, saiba que ele não vai vir. Quando eu falo de perfeição, é em comportamento, é em atitude. Porque todos nós temos, sim, os nossos comportamentos diferentes, nós temos as nossas personalidades que muitas vezes são definidas na fase quase adulta. Existem pessoas que chegam na terceira idade e nunca definiram sua personalidade. Né? Tem pessoas que vivem assim. Então a gente quer chamar a atenção de você que quer adotar uma criança. Às vezes você deixa de adotar uma criança que vai ser seu melhor amigo na terceira idade. Você deixa de adotar uma criança que já está com uma certa idade. Ah, mas e aí? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Mas a vida é isso. A vida é isso. Você nunca sabe o que o ser humano vai fazer amanhã ou depois. Qual vai ser a atitude dele. Existem pessoas que na fase adulta mudam. Existem pessoas que você cria uma vida inteira na infância e quando chega na adolescência você desconhece. Quando chega na fase adulta você desconhece. Então quem é eu e quem é você para dizer que a pessoa que você vai levar para dentro da tua casa tem que ser perfeita aos teus olhos. Porque a perfeição é outra. Totalmente diferente. Então tem muita gente aí que não pôde ter filho, não tem filho, tem vontade de adotar e tem medo. Não tenha medo não. Vai lá aos pés do Senhor, pede esse discernimento e hoje, nesse dia 25, começa esse processo. Talvez você vai encontrar o melhor amigo, melhor amiga da tua vida e você nem sabe. Né? Eu acho que isso é importante. Aí eu queria chamar a atenção daquelas pessoas que pretendem adotar, aquelas pessoas que pretendem ter uma pessoa para estar ali do lado, para cuidar, né? E quando eu falo de amigo e amiga, é amigo e amigo. Eu não estou falando de cuidador, não. Estou falando de amigo e amiga, tá? Que as pessoas às vezes não entendem a comunicação que a gente está fazendo. É um filho, uma filha que vai ter família, que vai constituir família e que vai estar na casa do vovô e da vovó, com os netinhos, porque é filho e não cuidador, tá? Presta bem atenção no que eu tô falando. A gente bate muito na tecla, né, da celeridade. Os grupos de apoio à adoção, o CRIA é um grupo de apoio à adoção, né? A gente existe há quase 14 anos, vai fazer 14 anos agora. A gente bate muito na tecla da importância da celeridade, de que os processos corram, de que as pessoas entendam quem são as crianças que estão em abrigo, justamente para evitar esse tipo de coisa, para evitar que a criança passe a vida inteira no abrigo e chegue a 18 anos e a gente tenha que fazer esses acompanhamentos. Que até vocês sofrem. Né? A gente sofre, a gente já teve doutor? Casos de crianças que foram mortas na rua, adolescentes, né, que saíram e foram mortos na rua. Porque o que acontece? Quando eu falo vai se virando do jeito que dá, às vezes a criminalidade leva, né? Porque a pessoa não vê saída, ela vai para a saída que existe. Uma gravidez indesejada. Os assédios para prostituição, no caso das meninas. Então, assim, são muitas... Quem não tem vivência, quem não tem esse lado afetivo, né, esse acolhimento, porque por mais que vocês deem atenção, por mais que vocês estejam ali, mas nunca é igual uma família. A família, ela dá todo o exemplo para se formar um cidadão. É para ser assim. Às vezes não acontece, mas é para ser assim. Então, assim, a gente quer agradecer. Faltou alguma informação que a gente ainda pudesse levar? Eu queria só te falar uma coisa. Assim, a nível de Piauí, não somos perfeitos. Sim. Mas estamos muito bem representados. Graças a Deus. As meninas fazem um trabalho incrível. Parabéns. Os conselheiros tutelares fazem um trabalho muito bom. A doutora Maria Luísa também faz um trabalho muito bom. E eu queria só pegar a tua deixa quando você fala de filhos perfeitos, de pais que esperam. A gente tem um exemplo muito clássico na Bíblia. José foi o primeiro pai adotivo. E ele adotou só o Filho de Deus. Né? Que coragem ele teve. Que coragem. Que coragem teve essa primeira família, né, de adotiva no Oriente Médio, em que isso nem comum era. Né? Não é comum. E nem sempre sangue é tudo. Não, tá? E nesse caso, então... Né? José do Egito
passou por ser um jovem, por situações gravíssimas. Sim. Situações gravíssimas. Que os irmãos causaram, né? Que os irmãos causaram, 10 irmãos causaram. Irmãos Mas de não- sangue. Irmãos de sangue. E depois, ele mostrou totalmente o contrário, de que o amor poderia prevalecer e ele perdoou e aceitou o perdão também. Então, assim, gente, amor verdadeiro. Quando a gente fala de amor, é amor verdadeiro. É aquele amor que dura por uma vida toda, né? Aconteça o que acontecer, é o amor incondicional. Então, eu quero agradecer a presença das duas, agradecer o trabalho de vocês. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa nesse dia de hoje. Agradeço. Agradecer a nossa advogada, que a gente percebe que você tem uma sensibilidade assim fora do normal, que você continue ajudando crianças a serem bem adotadas, tá? E que vocês continuem também fazendo esse trabalho. Espero que hoje a gente tenha colaborado em trazer mais mães e pais que queiram verdadeiramente adotar crianças para elas serem felizes e constituir famílias de qualidade na sociedade, que é isso que a gente está precisando, viu? Pessoas menos egoístas, menos orgulhosas, cheias de muita coisa. Você escolhe roupa. Roupa você escolhe. Se você escolher demais, você ainda corre o risco de escolher errado, né? Então a gente agradece de verdade a Luara Dias, assistente social do CRIA, e também a Pália Dias, advogada de família e sucessões. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem quiser conhecer, quem quiser saber mais, como é que faz? O CRIA, a gente tem o Instagram, a gente sempre diz pra seguir primeiro o Instagram, né? CRIA Piauí, @CRIA Piauí. E a gente fica localizado na rua São Pedro 1841, Centro-Sul. É junto com o escritório da Fazenda da Paz. As pessoas veem primeiro a Fazenda da Paz, mas é junto. Tá bom. Quem quiser entrar em contato com a nossa advogada? Paloma Palha Dias no Instagram e pode ir no escritório do Office. Tá bom. Obrigada, tá? Nada.